Olá, sétimo ano, continuando então a nossa aula aqui, agora sobre o ciclo de vida das angiospermas. Lembrando que esse é o último grupo de vegetais que vocês estudaram, as características gerais. É o grupo que apresenta aí flores, frutos, sementes, né? Cores atrativas, cheiros atrativos, presença de néctar que atrai os polinizadores, né? A presença de sementes que atraem os dispersores de sementes que se alimentam desses frutos. E um grupo, né, que teve muito sucesso evolutivo, que ocorre em todos os ecossistemas, né, nos mais diversos biomas, em razão disso, tá? Então, vou pedir para que vocês me acompanhem, façam suas anotações aí. Qualquer dúvida no final da aula, vocês vão estar me perguntando. Gente, mais para frente, a hora que vocês forem aprender sobre as estruturas dos vegetais, a gente vai ver novamente aqui a estrutura das flores, algumas estruturas vegetais a mais, mas eu precisei colocar essa imagem aqui para poder explicar o ciclo para vocês, para ficar mais fácil de vocês estarem conseguindo visualizar. Depois a gente vai recapitular, vai revisar, e aí, se surgirem dúvidas, vocês podem estar me perguntando, tá? Gente, aqui é uma imagem, é uma figurinha, mas eu gosto muito e nas minhas aulas práticas, né, quando nós estamos ali no modo presencial, de utilizar o hibisco, tá? Que é uma flor e as estruturas dessa flor, elas são bem grandes e bem evidentes, então você consegue tá desmanchando ela ali e observando mesmo a olho nu todas essas estruturas. Depois eu mostro para vocês uma fotinha de qual flor eu estou falando, e caso vocês a tenham em casa, vocês podem estar fazendo isso na casa de vocês para estar observando, tá bom? Bom, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, das características dessa flor, principalmente com relação à parte reprodutiva, tá? Então, assim, algumas flores têm estruturas reprodutivas separadas e outras estruturas reprodutivas na mesma flor, tá? Macho e fêmea na mesma flor, estruturas reprodutivas que produzem aí o grão de pólen, né? E aqui abriga a oosfera em uma mesma flor. Gente, aqui eu queria mostrar para vocês primeiro as estruturas reprodutivas aqui, né, masculinas, tá? Então, nós temos os estames. Aqui nos estames nós temos os grãos de pólen, tá? E aqui é feminina, o carpelo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês as outras estruturas. Aqui embaixo fica o ovário. E aí, essas estruturas aqui, as pétalas, por exemplo, né, que tem a coloração, servem para atrair agentes polinizadores. E o que esses agentes polinizadores vão fazer? Vão levar o pólen daqui para cá, para a estrutura feminina, tá? Então, as sépulas são essas folhinhas menores aqui embaixo que servem para proteger, principalmente quando essa flor está fechadinha, né? Fecham ali o botãozinho. Aqui é o pedúnculo, o receptáculo. Depois a gente vai ver melhor essas estruturas, tá? Mas eu quero que vocês memorizem essas estruturas aqui, tá? Que são as estruturas reprodutivas. Aqui são as estruturas da plantinha que eu falei para vocês, tá? Então, aqui nós temos o androceu, a masculina. Aqui nós temos, tá? Os grãos de pólen, né? Em amarelinha, eu não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Então, aqui, ó, estame, aqui é o desenho, né? Aqui vocês podem observar na foto, talvez fique mais difícil de visualizar ali, mas é esse amarelinho ali, tá? Onde ficam os grãos de pólen. E aí, gente, o gineceu é a feminina, tá? Aqui é o estigma, ó, vou voltar, ó, tá? Então, aqui, carpelo, estigma lá em cima. E aí, aqui embaixo fica o ovário. E dentro desse ovário aqui, tem as oosferas que vão ser fecundadas pelos grãos de pólen, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aí as estruturas reprodutivas.
Essa é a plantinha que eu falei para vocês, o hibisco, tá? Então, ela é bem grande, você consegue retirar todas as estruturas, tá? Então, olha só que estruturas reprodutivas femininas, masculinas. Isso aqui é muito legal de olhar na lupa eletrônica, a gente consegue ver os grãos de pólen ficando aderidos aqui, grudadinhos aqui. A gente consegue abrir o ovário lá embaixo. Então, muito legal que nós temos duas variedades, né? A rosinha e a vermelha. Tá? Então, são flores bem comuns. E quando estamos estudando aí sobre a reprodução, ciclo reprodutivo, são flores assim que ajudam bastante, contribuem bastante. Ali, ó, gente, o ovário que eu falei para vocês, então aqui foi passado um estiletezinho, provavelmente, e aqui a gente consegue ver as estruturas reprodutivas aqui, tá? E aí, assim, gente, queria mostrar para vocês, em alguns casos, esse ovário depois, ele vai se transformar na fruta, tá? Então, aqui, ó, tá vendo a sementinha? A sementinha? Tá? Então, às vezes você vai observar na sua casa um limoeiro, uma laranjeira, cheia de florzinha e de repente essas flores somem. E quando você vai olhar lá onde estava a florzinha, você vai observar que já tem a frutinha bem pequenininha, tá? Então, o que que acontece? Quando a fruta vai crescendo, tá? Essas estruturas aqui já não são mais necessárias, então elas caem. E aqui nós temos a maçã, né? Então, olha só lá a sementinha, tá? Aqui o ovário, ó, tá? Essas zoosferas foram fecundadas, se transformaram na semente, e o ovário deu origem ao fruto. E aqui nós temos o ciclo, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estrutura masculina, liberando os grãos de pólen, tá? E aí, o que que acontece? Esses grãos de pólen vão se unir às zoosferas, né? Ou seja, gameta feminino e gameta masculino vão se unir. E quando gameta feminino e gameta masculino se unem, formam o zigoto. Esse zigoto aí vai sofrer algumas divisões celulares, né? Vai crescer, vai se transformar em embrião, tá? E esse embrião, ele vai ficar ali dentro da semente, tá bom, pessoal? Então, aqui a semente, ó. E aí, o que que nós estamos observando aqui? Tá? A germinação e o ciclo se reiniciando, tá? Então, esse aqui é o ciclo das angiospermas, bem simplesinho também, tá? E aí, eu quero que vocês me acompanhem aqui agora na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Angiospermas, olha aqui o exemplo que eu falei para vocês, a laranjeira, tá? Tá vendo que aqui já tem laranjas formadinhas? Então, o que que acontece aqui, ó? Tá? Essa florzinha aqui, ela vai ser fecundada, ou seja, o grãozinho de pólen vai entrar lá na estrutura feminina, vai chegar lá no ovário, tá? E vai fecundar as oosferas, que vão se transformar em sementes. O ovário dessa florzinha vai dar origem aos frutos, e dentro do fruto tem as sementes, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, do tucano se alimentando da fruta aqui, e os frutos auxiliam na dispersão de sementes. Então, muitos desses frutos acabam servindo de alimento para os animais. Informações importantes aqui. As angiospermas correspondem ao grupo de vegetal com maior biodiversidade do planeta e são encontrados nos diferentes biomas, tá? Por que dessa enorme biodiversidade? Eu gosto de colocar isso aqui na prova, gente, sabe? Por que que as angiospermas tiveram sucesso evolutivo? Por que que elas, né, são possíveis aí em diversos biomas? E aí vocês vão falar, tá? Graças a todas essas características adaptativas aí, surgiram sementes, esses indivíduos têm flores, frutos, as flores têm estruturas que atraem agentes polinizadores, tá? Os frutos servem de alimento para animais, esses animais se alimentam e aí vão eliminar as suas fezes, tá?
Então, e essas fezes com certeza vão conter sementes, e essas sementes, né, vão acabar germinando em locais distintos aí, longe da planta mãe, tá? E aí, esses vegetais conseguem, né, ficar cada vez mais dispersos. Bom, pessoal, vários animais utilizam os frutos como alimento e podem transportá-los para locais onde as sementes podem germinar. Desse modo, a principal vantagem dos frutos das angiospermas é facilitar que as sementes sejam espalhadas pelo ambiente. Grifem isso para não esquecer. Tá? Aqui nós temos uma imagem de uma abelha, né? Que é um exemplo de um animal polinizador. Eu mostrei vários para vocês na aula passada. Falei lá que os morcegos são polinizadores, né? Besouros são polinizadores, moscas. Então, existem diversas espécies aí, os beija-flores, né? De animais que ajudam, que contribuem nessa dispersão. E por que eles, né, se sentem tão atraídos aí? Cada flor ali tem seu cheiro, né? As suas cores. Lembrando que algumas aves, né? O beija-flor, por exemplo, não enxerga a flor da mesma cor que nós. Se você tem curiosidade, digita lá no Google depois como que os beija-flores enxergam as flores, né? Quais cores que eles conseguem visualizar. É bem interessante. E as flores são órgãos especializados na reprodução. Nelas são produzidos os gametas masculinos e femininos. E é o local em que ocorre a fecundação e a formação das sementes e dos frutos. Relembrando aqui então, né? Produz gametas masculinos e gametas femininos. Os gametas masculinos fecundam os gametas femininos, tá? Fertilizam. Surge aí o embrião, né, que fica dentro da semente. O ovário se transforma no fruto. Essa semente vai cair, vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, tá? Esse é o ciclo. As cores, os perfumes e a produção de substâncias açucaradas, como néctar, são estratégias para atrair os animais polinizadores e garantir que a fecundação ocorra e a reprodução das plantas aconteça. A polinização pode ser feita por insetos, pássaros, morcegos, outros animais, mas também pelo vento, dependendo da espécie da planta. Então, não significa que cada um dos indivíduos, né, das angiospermas ali vão ter todas essas estruturas aqui, todas essas características adaptativas. Isso varia muito de espécie para espécie, tá, gente? Então, existem diversas estratégias aí para garantir a polinização. E algumas ainda utilizam o vento, tá? Lembra lá das gimnospermas que só se reproduzem através do vento? Por que nas gimnospermas não existe polinização por insetos, pássaros, morcegos e outros animais? Porque o estróbilo das angiospermas, né? Deixa eu colocar aqui de novo para que vocês se recordem, não é nem um pouco atrativo. A gente chama até de flor rudimentar, né? Não tem nenhuma característica, não é colorido, não tem cheiro, não tem odor. Então, a dispersão aqui é através do vento mesmo, tá? Aqui não, aqui a gente já percebe as mais variadas flores, né? Cheiro diferente, substâncias açucaradas, tudo isso contribui, né? Para dispersão, né? Para fertilização mesmo dessas osferas e a formação do fruto e depois a dispersão do fruto, enfim, e a ocupação dessas plantas aí nos mais diversos biomas. Pessoal, essa pesquisa aqui das conexões, depois eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? Não precisa se preocupar agora com isso. Então, vocês vão pular aqui as conexões da página 40, porque eu quero que antes disso vocês façam ali as páginas 41 e 42 da apostila. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao ciclo das angiospermas, ao ciclo das gimnospermas ou com relação às características gerais de todos esses grupos de vegetais que vocês aprenderam, não hesitem em me perguntar. Vocês podem estar me chamando no individual, no privado, lá do WhatsApp, que a professora faz uma explicação extra, explica novamente para vocês, tá? E esclarece essas dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá, gente?
Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.